Oi, gente, boa noite, tudo bem? Bom, eu vou fazer um compilado das nossas últimas duas agendas, 5 e 6, já emendando com a 4 também, né? Porque acabou que nós não tivemos uma reunião específica falando sobre o assunto, né? A agenda 5, que lida especificamente com diagramas de classe, e a agenda 6, que lida com a organização das sprints, eu vou explicar basicamente aqui, dando alguns conceitos básicos, e o que vocês podem fazer aí nessas etapas que estão acontecendo para a produção do PTCC. Antes de mais nada, vamos a alguns recados importantes. Primeiro, eu já recebi algumas informações de alunos corrigindo a planilha com o número de componentes, de grupo, pessoas que estavam em dois grupos porque acabaram não avisando que estavam em novos grupos e não comunicaram nas últimas atualizações. Então, todos que me avisaram já estão ok. As entregas de PTCC, lembrando e deixando muito claro que todos têm que colocar o nome do relator que vai entregar o arquivo em PDF. Eu recebi algumas mensagens pedindo reconsideração, só que assim, gente, a gente precisa entender que o PTCC, todo detalhe faz diferença. E quando a gente pede para pelo menos a pessoa colocar o nome do redator, é porque a pessoa tenha minimamente o compromisso de saber que a entrega tem que ser feita, pelo menos para registro. Então, se toda vez que alguém esquecer, eu considerar ou reconsiderar a situação, eu acabo não tendo o compromisso que eu gostaria que vocês tivessem, tá? Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês aqui. Aliás, mostrar não, vou falar para vocês sobre as agendas, tá? Então, na agenda 5, ele falava sobre diagramas de classe, tá? Então, o que que é um diagrama de classe? É uma ferramenta visual, né, para você representar as entidades do seu sistema. Então, cada classe representa um conjunto, então ele possui características comuns que você tinha que colocar aí, atributos e funcionalidades. Já conversei com alguns grupos, mas o mais importante é que vocês detalhem essas informações com clareza e deixem isso claro no seu diagrama, porque existiam muitos diagramas de classe ou com excesso de informação que acabava confundindo as relações que eu tinha dentro do meu diagrama, ou não tinham nada. Tinham apenas nomes específicos, mas ele não dizia exatamente que tipo de atributo e característica tinha. Então, o que eu vou pedir para vocês é vocês se atentarem a isso. Por isso que o ideal é vocês sentarem, conversarem entre vocês, para chegar no meio termo do que vocês entendem como as entidades do seu sistema, tá? E sobre as sprints, vocês vão ver agora que vai ser um dos principais papéis que vocês vão ter de organização para a organização, para a situação que vocês vão ter do trabalho em equipe. Então, quando a gente tem desenvolvimento ágil, a gente usa um método chamado Scrum. Então, ele utiliza o trabalho em períodos curtos que a gente chama de sprints. Cada uma dessas sprints tem um tempo fixo, ou o time boxed, que é o que apareceu para vocês lá no conteúdo da agenda. Normalmente tem até um mês, né? Mas aí cada um define de um jeito. Durante as sprints, as tarefas elas têm que ser divididas e executadas. E ao final de cada uma delas, a equipe apresenta o que foi produzido para o eventual cliente, no caso, vocês mesmos vão apresentar aí na entrega, tá? As tarefas do projeto, então, elas são organizadas no backlog. Então, tem as descrições das ações que vão acontecer, tá? Só para deixar claro que nem toda tarefa precisa ser dividida em partes pequenas. Só aquelas que, de fato, vão agregar valor no seu sistema. Então, ela é feita considerando quem pode trabalhar na tarefa e qual que é o tempo estimado para essa execução. E aí o Scrum Master, que seria o facilitador do time todo, ele ajuda a dividir essa tarefa. Geralmente, o que tem acontecido é que quem está entregando como relator acaba sendo o Scrum Master, mas pode ser outra pessoa. Isso é vocês que devem definir dentro do grupo, tá? Então, só para deixar claro, e vamos deixar em evidência essa situação. Os sprints
vocês vão verificar as atividades que vocês vão fazer agora, criando as time boxes, né? E aí vocês vão definir os papéis de cada um e quais são as atividades que vão estar dentro de cada sprint. Cuidado para as ações dentro das sprints não serem incoerentes. Então, eu fazer um passo à frente de outro passo. Então, por exemplo, um exemplo para vocês terem uma ideia. Eu vou, sei lá, desenvolver um processo que depende de outro processo anterior. E aí eu não coloco esse processo anterior, eu coloco ele depois do prazo que eu coloquei o processo que sucede ele. Então, isso é um erro de gestão. Perdão. Então, verifiquem o acompanhamento constante do projeto por meio dessas sprints. Que desse jeito vocês vão conseguir relacionar as atividades, sequenciá-las dentro das sprints e dar as funções a quem lhe é cabível. Verifiquem essa... se eu não me engano, tem um modelo. Se vocês quiserem, eu mando um modelo para vocês pelo Correio Tech. Mas, basicamente, vocês vão achar aí bastante coisa de sprints e de Scrum na internet também como modelo que vocês podem utilizar, tá bom? Então, tomem cuidado com a questão da gestão do tempo dentro das sprints. Deixe especificado lá o quanto de tempo que vocês vão levar e quem vai fazer o quê, tá bom? No mais, gente, boa semana para todos. Espero que todos estejam bem aí. Falta pouco. Estou seguindo o nosso cronograma lá e quem tiver alguma dúvida, entre em contato comigo por meio do Correio Tech para a gente tirar as dúvidas aí, tá bom? Obrigado, gente, e boa noite.